Liz Truss, a primeira-ministra, agora ex-primeira-ministra do Reino Unido, renunciou nessa quinta-feira, dia 20 de outubro, depois de não resistir a planos econômicos que foram divulgados no final de setembro e que o Reino Unido sofreu as consequências em bolsa, nas moedas e nos seus títulos públicos nesse mês, depois desse anúncio do plano que já teve que ser, inclusive, revogado, tá? George Canning foi o segundo primeiro-ministro, acabou de ser ultrapassada por Liz Truss, que havia perdido o cargo num menor número de dias depois de assumir o poder. Ele tinha ficado 119 dias antes de morrer em 1827. Portanto, recorde negativo aqui da Liz Truss. Mas realmente o que aconteceu e quais eram os planos econômicos e quais as consequências sofridas e como isso afeta aqui pra gente. Vamos falar detalhado sobre isso, porque é importante entender a dinâmica econômica que o mundo está passando por isso agora, tá? Bom, é cotado, segundo até no site de notícias Sky News, que o antigo ministro das Finanças de Boris Johnson, ex-primeiro-ministro do Reino Unido, o nome dele é Rishi Sunak, que ele é o nome mais cotado para sucedê-la, para suceder a Liz Truss, que renunciou hoje, tá? E ainda, mesmo com essa renúncia, em que ela falou que só vai deixar o cargo quando um novo primeiro-ministro assumir, que o Reino Unido deverá entregar o seu novo plano econômico fiscal até dia 31 de outubro, portanto, não deverá ter alteração no cronograma, mesmo depois da renúncia de Liz Truss. Mas vamos falar um pouquinho quais foram os pontos desse plano econômico. Eu já falei em outros vídeos aqui, mas agora com a renúncia é importante de falar quais pontos que levaram a uma desconfiança generalizada do mercado mundial frente aos ativos do Reino Unido. Basicamente, o ponto principal de desconfiança foi que a primeira-ministra Liz Truss anunciou um pacote em que haveria um corte por volta de 45 bilhões de libras em impostos. Mas veja, quem me acompanha sabe que eu sempre assino embaixo de reduções de impostos. Mas quando um país reduz o imposto, ele necessariamente precisa saber de onde vem a arrecadação que ele deixou de perder. Qual é o melhor cenário? Quando ele diminui o tamanho do Estado para que ele não precise mais arrecadar aquele montante. O Estado é sempre inchado, o Estado é ineficiente por natureza. Então, sempre que a gente reduz o tamanho do Estado, naturalmente isso é uma boa coisa. E quando você reduz, você não precisa de uma quantidade tão grande de impostos para sustentar algo que diminuiu. Para fazer um contexto, aqui no Brasil, pela primeira vez a gente está terminando um governo desde a redemocratização brasileira que está gastando menos do que quando iniciou o seu governo. Pela primeira vez, o número de funcionários públicos é menor no final do governo do que quando começou. Para dar em números, mais ou menos o Estado brasileiro diminuiu nesses últimos 3 anos 15,5% em termos reais, descontados a inflação. Então, quando o Brasil reduziu o IPI, reduziu o ICMS, a gente viu uma redução, inclusive, do tamanho do Estado, tá? Não vou entrar aqui em detalhes, porque o ponto não é para falar sobre o Brasil, mas é para dar um paralelo sobre o que foi feito no Reino Unido. No Reino Unido, eles cortaram os impostos em 45 bilhões de libras, porém, eles não diminuíram o tamanho do Estado. E aí, como é que o Estado faria para continuar arrecadando esses 45 bi, se eles cortaram os impostos? Basicamente por aumento de dívida. Então o mercado viu que o Banco Central, que o mercado do Reino Unido, teria que continuar se endividando para compensar essa queda na arrecadação de 45 bilhões de libras, e um Estado mais endividado, um governo mais endividado, leva uma desconfiança maior por parte dos investidores e naturalmente tem uma venda dos seus ativos, uma venda das moedas, venda dos seus títulos públicos, que faz com que a moeda desvalorize frente ao dólar, e isso leva a um problema inflacionário, e também uma venda dos títulos ingleses que leva naturalmente a um aumento
da taxa de juros que esses títulos remuneram para os seus investidores. Tem uma pressão vendedora sobre esses ativos, quando tem muito vendedor, o preço dele cai e os juros que ele remunera naturalmente sobem. Então, basicamente, são ativos em bolsa desvalorizados, a Libra desvalorizada, sua moeda, e os juros subindo, num cenário em que o Reino Unido está com uma inflação de 10,1%, a máxima nos últimos 40 anos. Então, uma situação bem complicada, em que 15 dias depois, mais ou menos, eles tiveram que revogar esse plano, revogar grande parte dos impostos que haviam sido cortados para tentar anunciar um novo plano que, segundo eles, será até dia 31 de outubro, tá? Então, o que a gente sabe até o momento é que a Liz Truss não aguentou todas essas pressões, principalmente depois que 2 ministros já do governo dela perderam ou renunciaram, perderam o cargo ou também renunciaram. Na semana passada, o antigo ministro das Finanças, como se fosse o ministro da Economia aqui no Brasil, ele também renunciou, assumiu um novo. Esse novo que assumiu essa semana que nós estamos agora, falou que o Reino Unido vai ter que divulgar um plano com responsabilidade fiscal, pensando em cuidar dos seus gastos e não se endividar. Então ele veio com um discurso mais duro, mais pró-mercado, digamos assim, para o mercado trazer uma nova confiança para voltar à valorização dos ativos ingleses e da moeda local. Lembrando que uma moeda desvalorizada, você leva à inflação. Eles já estão com problema inflacionário, portanto isso aumentaria como uma bola de neve, aumentaria exponencialmente, tá? Inclusive ontem uma outra ministra pediu a demissão por conta até de algo pessoal que ela usou, até deixei anotado aqui, levou o pedido de renúncia dela porque ela usou o seu celular institucional para algumas coisas pessoais. Suella Braverman é o nome dela, provocada pelo uso de um celular pessoal para guardar documentos confidenciais. Enfim, um governo que estava já pressionado por um plano econômico muito mal elaborado, que levou a essa pressão dos ativos ingleses num momento extremamente delicado com inflação muito alta. Só para a gente contextualizar, para ir finalizando aqui, a Libra frente ao dólar no começo do ano, uma Libra esterlina chegou a comprar $1,35, $1,36 no começo do ano. Agora, uma Libra compra mais ou menos $1,12. Chegou a pagar 1,03, 1,04. Então veja como a Libra perdeu valor frente ao dólar. E de novo, uma moeda desvalorizada leva a consequente alta dos preços. E aí, no momento inflacionário, a situação se complica mais ainda. Já os juros dos títulos com vencimento de 10 anos do governo inglês, agora, nesse exato momento que eu estou gravando, são 4h30 da tarde do dia 20/10, estão pagando de juros anual por volta de 3,9%. O governo inglês fez um programa de interferência na semana passada, onde eles compraram mais de 20 bilhões de libras desses títulos, porque quando eles entram comprando, tem uma pressão compradora nesses títulos ingleses, o valor de face do título sobe, ou seja, quanto vale cada título, ele se valoriza e os juros dele cai. Então eles artificialmente, com dinheiro público, comprando mais títulos públicos deles mesmos para manter os juros mais baixos. Um juros muito alto leva naturalmente a um aumento dos custos das dívidas, e isso pode levar a um risco até maior da própria economia do país. Agora a gente tem que ver como o Banco Central inglês parou com a interferência, terminou esse programa, pelo menos até o momento, na sexta-feira passada, como é que os títulos se comportarão sem o dinheiro do Banco Central. Os títulos chegaram a pagar no auge do mercado ali, com medo na semana passada, mais de 4,5% de juros anual. Agora caiu para 3,90% depois de todas essas renúncias e que essa revogação do plano, e que eles anunciarão um plano até dia 31, e o mercado está no aguardo disso para saber se volta a ter uma confiança no mercado inglês, que está com uma inflação acima de 2 dígitos,
ou se volta a pressionar os seus ativos. O que a gente sabe é que sempre que há uma interferência por parte dos bancos centrais, ele pode causar um certo alívio no curto prazo, mas no médio e longo prazo, se não arrumar o problema fiscal, ele volta sempre muito mais forte.